Meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidade. Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva e ative as notificações. Assim você receberá os conteúdos aqui trabalhados. Bom, e dê o seu joinha. Assim você demonstra que está gostando dos vídeos. E ajude também a compartilhar os conteúdos aqui produzidos junto aos familiares e aos colegas. Bom, no vídeo de hoje, por indicação de um inscrito no canal Humanitas, eu pretendo falar sobre quais são as funções, os desafios, as responsabilidades de um professor adjunto 1, um professor recém-contratado de uma universidade pública. Bom, para início de conversa, parte da sociedade brasileira ainda possui uma visão obscura e sombria de um trabalho de um professor universitário. Muitos pensam que o professor apenas ministra aulas, avalia alunos e lança nota no diário. Mas não é bem por aí. O professor é encarregado de várias funções, cumpre desafios, protocolos, responsabilidades, dar entrevistas na mídia, enfim. O professor universitário, ele possui várias responsabilidades e desafios ao longo da sua carreira acadêmica. Eu aqui não pretendo detalhar todas as funções, mas, de todo modo, tecer alguns comentários e algumas considerações. Sei também que o assunto é inesgotável por natureza e também conto com os comentários de vocês. Bom, para início de conversa, a universidade pública é movida por três pilares. Nós temos o ensino, a pesquisa e a extensão. A minha fala aqui, ela vai mesclar o ensino e a pesquisa, para que vocês possam entender qual é o trabalho de um professor universitário. Quando o professor ministra uma aula que requer profundidade no tema e no assunto, ele precisa pesquisar, ele precisa aprofundar os autores, as leituras, ele precisa encarar uma metodologia, selecionar referências novas, para que possa até mesmo que a aula seja inovadora, que saia da rotina. E muitos pensam que uma aula já nasce pronta, mas não é bem por aí. Muitos professores permanecem nas suas residências nos finais de semana, lendo materiais, lendo novas referências, para que ele possa dar uma boa aula. E uma aula de 1 hora, para vocês terem uma ideia, o professor precisa encarar aí 4, 6 horas de planejamento, para que ele possa aprofundar os conhecimentos que serão trabalhados e sair da rotina, ou seja, que a aula nunca seja a mesma ofertada para outras turmas. Então, logicamente, na parte do ensino, esse professor também precisa supervisionar os alunos, alunos que estão com defasagem de estudo, alunos que estão com casos de depressão, alunos que estão, digamos, com problemas familiares. Ele não é um psicólogo, mas ele tem que ter empatia com alguns outros alunos que estão com problemas familiares. E é interessante que ele participe efetivamente também da vida daqueles alunos que estão mais afastados do ensino. Logicamente, esse professor ainda precisa supervisionar projetos de iniciação científica dentro da instituição. Muitos alunos estão desenvolvendo iniciação científica, trabalhos de monografia, né? Teses e dissertações. É muito comum que muitos professores universitários chegam a ter mais de 10 orientandos. Falando um pouco mais do ensino e da pesquisa, esse professor também precisa coordenar grupos de pesquisa, ou seja, ele precisa gerir núcleos, laboratórios, criar grupos que participem efetivamente da produção do conhecimento. Então, é muito comum que esse professor também tenha um grupo de pesquisa, ou seja, participe de um grupo de pesquisa e lidere esse grupo. Eu já tive a oportunidade aqui de comentar que eu fiz parte do grupo do professor Adriano Duarte, o professor de História da Universidade Federal de Santa Catarina. E por lá eu pude participar de várias reuniões com membros do grupo de pesquisa. Vou deixar o card para que vocês possam tomar conhecimento, que tem um vídeo aqui produzido sobre o assunto. Falando um pouco mais sobre a questão do ensino, esse professor também precisa participar de bancas e de dissertações e teses de doutorado, e viajar para outras cidades, participando de outras defesas de outras instituições. Mesmo assim, ele precisa deixar alguém no seu lugar. Ele não pode viajar e deixar aquela aula ali, uma lacuna na aula. Então, é muito comum
que o professor possa ordenar um próprio aluno de pós-doutorado ou mesmo um doutorando para que possa substituir o professor nesse momento. Então, o professor vai viajar para essa outra cidade. Então, se você estiver passando no aeroporto um dia e ver uma pessoa lá lendo um calhamaço de folhas, justamente esse professor que certamente irá participar de alguma defesa. O professor precisa participar das defesas, precisa ler esses trabalhos acadêmicos, precisa refutar alguns autores, indicar novas referências, verificar a metodologia que o aluno ali está trabalhando e até mesmo verificar a questão do plágio dentro do trabalho acadêmico. Quando o professor participa de uma banca, isso é um trabalho moroso. O professor precisa se dedicar à leitura do trabalho acadêmico. E falando um pouquinho mais da pesquisa, muitos professores precisam escrever artigos, precisam publicar capítulos de livro, precisam ser também autores e de artigos científicos, participar de semanas acadêmicas, de congressos nacionais, regionais, internacionais e escrever o artigo, depois revisar o artigo. Isso não é uma atividade simples. Isso envolve concentração, isso envolve disciplina, isso envolve raciocínio, esforço. Então, é uma atividade também morosa e faz parte da atividade de pesquisa desse professor, até mesmo para que ele possa publicar um artigo e ter relevância com esse artigo publicado. Muitos professores também são editores de revistas acadêmicas. As edições que são feitas nas revistas acadêmicas são edições de cunho de revisão, de cunho de seleção de artigo, de elaborar pareceres também em relação ao próprio artigo. Então, digamos, dirigir uma revista, ou seja, ser editor-chefe de uma revista acadêmica, não é uma tarefa tão simples. E muitos professores dividem a tarefa de ensino com a tarefa de ser um editor de uma revista acadêmica. Então, ele precisa elaborar parecer, ele precisa submeter os artigos, verificar a submissão dos artigos, revisar os artigos, selecionar os artigos, encaminhar esses artigos para os demais pareceristas. Isso é uma tarefa morosa que esse professor precisa também realizar dentro da instituição. É muito comum que muitos professores também, durante a carreira docente, eles desenvolvam algum tipo de atividade administrativa, ou seja, ele possa ser chefe de departamento ou até mesmo coordenador do próprio curso. Então, ele precisa elaborar pareceres de professores que passaram no estágio probatório, ele precisa formar comissões científicas para que avalie dissertações e teses de alguns alunos suspeitas de plágio. Ele precisa também participar de reuniões acadêmicas, aquelas reuniões chamadas reuniões de colegiado. Então, esse professor, como chefe e coordenador de curso, são atividades quase semelhantes e correlatas, e são mútuas entre si. Muitas dessas funções, os professores precisam estabelecer uma comunicação ativa com a reitoria, com outros departamentos da própria universidade e até mesmo avaliar professores que estão passando por processos administrativos, ou seja, formar comissões para que avalie alguns processos administrativos de alguns professores. Bom, é muito comum que muitos professores, durante a atividade de ensino e pesquisa, desenvolvam também a extensão. A extensão é um terceiro pilar, mas que também faz parte da rotina acadêmica do professor. Ou seja, esse professor precisa elaborar atividades extensionistas. São atividades que saltam os muros da instituição e que buscam agregar uma mais-valia à comunidade externa da instituição. Bom, eu já tive a oportunidade de falar um pouquinho aqui da função das atividades extensionistas. Vou deixar o card para que vocês possam tomar conhecimento. Inclusive, fui autor de 2 projetos de extensão na Universidade Federal de Santa Catarina. Por lá, nós organizamos um evento sobre os mestres da literatura latino-americana e depois os mestres da narrativa histórica brasileira, no qual eu pude realizar o convite a vários outros professores palestrantes para que pudessem ministrar palestras sobre autores que foram selecionados, previamente selecionados. Então, foi uma atividade que envolveu muito trabalho e esforço,
porque não foi somente uma atividade única na minha pessoa, teve outras pessoas que puderam participar, uma comissão de outros colegas que participaram do próprio evento, ou seja, da composição do evento de extensão. Então, muitos de professores universitários precisam também participar dessas atividades extensionistas. Essas atividades são fundamentais na carreira docente. E, além disso, muitos professores precisam também atender aos repórteres, ou seja, às pessoas da mídia, de acordo. O professor, quando é um professor especialista, é muito comum que repórteres de rádio, da televisão, vão buscar opiniões juntamente com esses professores, ou seja, verificar para que eles possam falar na rádio, para que eles possam falar na televisão, né? Então, é muito comum que isso ocorra, ou seja, esse professor precisa se dedicar também a essa parte da mídia, da comunicação, que envolve a sociedade e a própria universidade. É interessante mencionarmos que professores universitários são convidados para serem paraninfos de turmas, tá? Isso é muito comum, então esse professor precisa se deslocar até uma outra cidade para ser paraninfo de uma turma. É muito comum que esse professor também ele possa participar de algumas outras atividades extensionistas de comunidades carentes, comunidades que estão à margem da própria universidade, mas que são comunidades carentes. Isso faz uns 2 meses, eu conversei com um professor universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele me disse que atendia uma comunidade carente do Complexo da Maré. Então, por lá, ele se dedicava toda quarta-feira, em média 4 horas, para atender essa comunidade externa com um projeto extensionista. Então, é muito comum que professores universitários também atendam comunidades carentes, comunidades que estão à margem ali da própria universidade. E cabe lembrar também que professores universitários precisam sempre passar por aperfeiçoamentos, precisam fazer cursos, atualizar leitura, atualizar as ementas das disciplinas, avaliar os alunos por meio de seminários, trabalhos acadêmicos. Então, ele precisa ter tempo para corrigir esses trabalhos, ele precisa ter tempo para conseguir corrigir os artigos científicos produzidos pelos alunos, participar como membro de banca nas monografias de término de conclusão de curso. Então, os professores universitários são pessoas encarregadas de múltiplas tarefas, de múltiplos desafios e, de certo modo, encarregado de várias outras funções. Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre quais são as funções, as responsabilidades de um professor universitário. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha. Eu sei que eu não falei todas as funções, todas as responsabilidades, mas é mais ou menos